Bom, pessoal, continuando aqui o conteúdo de barragens, nós temos algumas informações em relação ao projeto e o pré-dimensionamento. Para lembrar, aqui temos a seção transversal, e aí, só lembrando dos elementos, nós temos o talude da montante, que é a parte interna da minha barragem em contato com o reservatório. Temos o talude da jusante, a parte externa. Temos o coroamento, que é também chamado de crista, o núcleo e o filtro, né? Ou dreno. Bom, na seção de montante, busca-se o máximo de vedação, ou seja, aqui eu tenho que ter o meu solo compactado, bem vedado, para que não haja muita absorção do líquido, tanto do maciço quanto da fundação. Já na seção de jusante, que é aqui, no lado externo, deve-se facilitar o processo de drenagem do maciço e da fundação. Então, por isso, aqui nós temos o dreno, justamente para facilitar esse processo, tá bom? Sobre a estabilidade, as zonas externas ou espaldares da barragem devem garantir a estabilidade da barragem para as várias situações de carga. Por isso que nós fazemos os cálculos de estabilidade de talude, para garantir, porque eles são essa parte externa, para garantir essa estabilidade, evitando o rompimento, tá bom? Alguns critérios iniciais que eu trouxe, a questão da disponibilidade de materiais de construção, porque para barragens não é simplesmente ir na loja e comprar o material. São materiais de larga escala, utiliza muito solo natural tirado da jazida mesmo. Então, é como se fosse uma obra rodoviária que tem que ser posicionada de forma estratégica. Só que, como a gente já viu na última aula que a barragem ela não pode ser reposicionada em qualquer lugar, porque o rio ou aquele local para fazer o reservatório geralmente é bem específico, então busca-se encontrar uma jazida a jazida mais próxima que tiver, né? Já na rodoviária, nas obras rodoviárias, a gente tem mais a opção de optar por locais do que para barragens. Mas tem que haver essa disponibilidade de materiais, porque se eu tiver que transportar de locais muito remotos, muito distantes, eu vou acabar tendo um prejuízo financeiro. Condições das fundações, nesse sentido, não da fundação especificamente da barragem ali, mas do solo de fundação. Condições de subsolo, condições de suporte ali para minha barragem. Condições topográficas também são critérios que eu tenho que considerar, a topografia do local, se eu vou fazer muitos cortes, muitos aterros e tudo mais. Tipo e localização do vertedouro necessário, para quem não sabe o que é vertedouro, eu vou mostrar logo mais uma foto, uma imagem dele, mas ele é utilizado para aliviar ali a corrente de água, o nível de água do meu reservatório. Então, ele faz essa questão de liberar a água, tá? Vou já mostrar uma foto. E a vazão de cheia. A vazão de cheia, ela serve para me dar o pior cenário possível para o meu nível de água, visto que essa água ela não pode sobrepor a minha barragem. No caso, o líquido ou qualquer material que esteja sendo ali barrado. Não pode ultrapassar, então eu preciso conhecer a minha vazão de cheia desse local. Mais critérios: água no subsolo, eu tenho que verificar se existe algum lençol freático, porque nós sabemos que essa questão da água influencia. Atividade sísmica, eu tenho que saber se eu estou num local com risco de terremotos, vulcões e outros tipos de atividades sísmicas. Condições climáticas, obviamente, saber as condições climáticas do local. Basicamente, para qualquer uma dessas obras maiores, a gente tem que estar sempre de olho nessa questão. Ação das ondas, deixa eu explicar para vocês. Aqui, quando eu tenho um reservatório, principalmente se ele for muito grande, o vento ele vai provocar ondas, e essas ondas vão elevar mais ainda o nível, ou seja, vão fazer com que a água atinja níveis mais altos ainda. Então, eu tenho que verificar essa ação das ondas, qual a altura delas, como que elas vão influenciar. E o tempo para construção. Claro, eu tenho que ter uma noção de quanto tempo eu tenho para finalizar essa barragem para que eu esteja projetando ela aí. Claro que eu tenho que verificar quanto tempo eu vou levar para construir, para que eu tenha uma noção do nível do meu projeto para essa barragem. Para o dimensionamento básico, a gente tem que ver aí a questão do levantamento planial altimétrico, que ele é feito para qualquer tipo de obra. Vocês lembram do levantamento planial altimétrico, que é aqui o vertedouro, gente, esqueci de mostrar para vocês, é esse aqui, tá? Ou também chamado de vertedor, é esse aqui. Ele faz esse alívio do nível de água. Esse aqui é o levantamento planial altimétrico, para quem não lembra, que é aquele mapa de curvas de nível. E aí, focando mais nas regiões do eixo da barragem, que é essa parte aqui, e do vertedouro, ou vertedor.
A partir dele é possível definir preliminarmente os elementos básicos para o projeto, como a cota máxima da crista, a altura máxima que a crista vai ficar, o nível máximo do reservatório, a curva, cota, área, volume, característica do reservatório, o posicionamento das estruturas, né, onde vai ficar cada estrutura ali da minha barragem, e as interferências com a cobertura vegetal e com a infraestrutura local, caso a gente tenha aí rodovias ou uma área urbana por perto, pontes e tudo mais. Seguindo, nós temos a altura, que é conforme o nível máximo armazenado. Essa altura máxima de água definirá a posição do vertedor ou do vertedouro, que será o responsável para escoar o volume excedente. Então, eu tenho aqui o meu... Cadê? Eu tenho aqui o meu vertedouro com esse objetivo de escoar água excedente. E aí, eu tenho a altura máxima de água, que vai definir em que posição esse vertedor vai ficar, para que eu saiba projetar essa estrutura de forma que ele consiga escoar o volume correto, para não prejudicar aí o funcionamento da minha barragem, tá? Sobre a altura de segurança, nós temos uma altura de segurança que é uma folga, que deve haver, considerando o nível máximo que a água vai chegar, mesmo com ondas, e aí, acima desse nível máximo, eu tenho que ter essa altura de segurança, que ela não pode ser menor que meio metro. Borda livre, aqui a gente tem ela tabelada, conforme alguns critérios, também tabelas feitas pela Eletrobras, que já realizou estudos nessa área, já desenvolveu todo esse material. Nós temos ela também conforme o FET. O FET ela é a extensão da barragem mesmo, aquele comprimento da barragem toda. Para barragens de terra e de enrocamento, de terra e pedras, a borda livre máxima deve ser limitada a 3 metros. Aqui define isso, né? Que para esses tipos de barragem, o ideal é que no máximo tenha essa folga de 3 metros. Para quaisquer barragens, a altura de segurança pode ser calculada a partir da estimativa da altura da onda, a velocidade das ondas e a definição da folga mínima. Então, se eu tenho a velocidade das ondas e se eu tenho a altura da onda e a velocidade do vento, na verdade, eu consigo calcular a altura da onda e através da altura da onda eu consigo calcular essa altura de segurança. Então, foi isso que esse texto falou, né? Que a altura de segurança ela vai depender da altura da onda, que eu vou calcular em função da velocidade do vento. Aquela velocidade do vento, não sei porque eu botei velocidade das ondas. E aí, eu vou ter essa altura de segurança que eu vou utilizar em função dessa velocidade do vento, da altura da onda e da extensão do reservatório, tá? A extensão da barragem. Aqui eu tenho 2 exercícios, um deles eu vou resolver no vídeo de exercício. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou escolher, nós temos 2 casos de cálculo, esse mais um da crista. Nesse caso aqui eu botei 2 exercícios, no da crista eu botei 3 casos, 3 exercícios. O cálculo é mínimo, sabe? Em comparação com o que vocês já viram até agora, vai ser brincadeira isso aqui. Então, eu vou resolver um desses exercícios e nós vamos deixar combinado que, em vez de eu passar uma lista de exercícios à parte, vocês vão resolver o outro exercício que sobrar, tá? Então, eu vou resolver esse aqui, ou não sei, eu vou resolver esse aqui e vocês resolvem o que ficou sobrando aí. Sobre a crista, a altura da barragem é a distância vertical entre o ponto mais profundo da fundação até a crista ou coroamento. Ou seja, deixa eu ver se eu acho aqui. A altura da barragem é a altura da fundação até o ponto máximo aqui, que é a crista, tá bom? É isso que esse texto está falando. A largura da crista ou coroamento em barragens de terra pode ser calculada como uma função da altura, ou seja, em função da altura máxima da barragem. Então, eu falei que a altura máxima vai desde o ponto mais fundo, mais inferior ali da barragem até o ponto mais superior dela, que é a crista. E aí eu utilizo essa altura para poder calcular a largura da minha crista. A largura é como se fosse a largura daquela pista da estrada que a gente vê ali em cima, mas obviamente não é só da pista, porque ela tem também uma estrutura auxiliar ali, então é a largura total dessa crista, tá? E aí aqui eu tenho esses cálculos de largura mínima, que é a largura da crista que eu vou utilizar. Então, eu vou resolver um desses aqui e vocês vão resolver o restante, tá? Então, vejam qual que eu fiz no exercício
Eu acho que eu vou pegar os primeiros de todos eles, vou pegar o primeiro exercício daquele lá e vou pegar o primeiro desse aqui. Essa outra tabela também foi feita pela Eletrobras, através dos estudos que fizeram, para dar alguns valores prontos para inclinação de taludes conforme o tipo de solo, tá? Também dá para fazer pré-dimensionamento utilizando essas tabelas. Então, dependendo do tipo de solo, utiliza-se um valor de altura para montante e para jusante e acaba gerando uma inclinação aí, beleza? Os drenos que nós conhecemos aí, na verdade, eu falei um pouquinho deles falando sobre filtros, mas aqui novamente também chamados de drenos, nós temos o tapete drenante, que parece um tapete mesmo. Temos o dreno de pé, porque ele fica mais encostado aqui no canto. Temos o dreno vertical, por causa dessa parte vertical, e o dreno inclinado, por causa dessa parte inclinada, certo? A escolha do material filtrante deve obedecer 2 princípios básicos. O primeiro deles é que esse material do filtro, ele tem que ser mais permeável do que o solo da minha barragem, porque senão a água vai ficar sempre fluindo aqui pelo solo, já que ele seria mais permeável, e não pelo dreno como deveria ser. Então esse material ele tem que ser mais permeável, tá? E um outro critério é que os vazios do filtro não devem permitir a passagem do solo, não devem permitir que esse solo se desmanche e consiga misturar aqui ou no dreno. Então, gente, sobre a questão da estabilidade, a gente está sempre usando 1,5, mas dependendo do caso, esse número pode variar muito pouco, tá? Ele não fica abaixo, ele não fica nenhum, né? Porque o 1 ele dá a entender que a resistência e a solicitação estão no mesmo valor. E aí nem sempre isso é muito seguro. Geralmente vai ficar acima de 1 mesmo e geralmente vai ser 1,5, tá? É bem difícil a gente ter essas condições aqui tão favoráveis para que a gente consiga não necessariamente ter uma resistência tão alta. Essa parte vocês já viram, que é o método de Felenius, então aqui trouxe só uma imagem, na verdade. E é isso, pessoal, deem uma assistida lá nos exercícios. Lembrem que eu não tô passando lista auxiliar porque tem exercícios nesse slide que eu já passei. Então vocês vão no momento em que eu mostrei esses exercícios e pausem e aí utilizem ou anotem o enunciado, utilizem ele para resolver e exercitar, tá bom?